Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Linguagem de textos científicos, mais especificamente, linguagem de textos científicos jurídicos da área do direito. Eu não estou falando aqui, galera, de textos jurídicos em si. Eu vou trazer algumas reflexões do texto jurídico, mas eu estou falando da linguagem científica na área do direito, que é um pouco diferente. É um pouco diferente dos modelos de textos que são redigidos na área do direito. Inclusive, as pessoas trazem esse padrão para a redação científica jurídica de textos jurídicos. E é preciso fazer uma certa separação aí, porque essa linguagem jurídica ela é usada ali no dia a dia, né, da atividade profissional da área do direito. Ela não deve ser trazida para a ciência dessa maneira e eu vou explicar por quê. Eu trabalho, pessoal, há 10 anos com revisão. Eu iniciei minha carreira no Supremo Tribunal Federal, na seção de padronização e revisão de textos, e eu reviso para algumas revistas científicas na área do direito. Então, eu reviso textos de advogados, de ministros. Eu tenho muita propriedade para falar sobre isso. Olha só, eu vou trazer algumas reflexões, vou fazer esse movimento aqui no áudio, de algo do geral para o específico, para vocês entenderem um pouco melhor. Existe a linguagem científica, né? Essa linguagem científica ela é diferente da linguagem cotidiana, da linguagem falada. Existe a linguagem científica falada, né? A linguagem que é comum em congresso, em apresentações de congresso, na comunidade científica e nas apresentações dessas comunidades, né? Em que a linguagem oral é utilizada. E existe a linguagem científica escrita, que é um pouco mais diferente do que a linguagem falada, né? Porque a linguagem falada ela é um pouco mais espontânea, pessoal. Quando a gente fala de linguagem, vocês têm que ter em mente, aqui eu já vou ser bem específico, né? Apesar de eu falar de haver uma linguagem científica, eu estar falando dessa linguagem aqui para vocês, né? Existe variação em todo o texto e vocês têm que saber que a fala ela é mais aleatória do que a escrita. A escrita é mais possível de mensurar e de lapidar. Então guardo isso daí para vocês, para a gente poder entender aqui o meu para vocês entenderem aqui o meu pensamento, para a gente chegar à mesma reflexão juntos. O texto, a linguagem científica de textos escritos, né, de artigos científicos, de dissertações, de mestrado, tese de doutorado e por aí vai, né, existe também essa linguagem. Essa linguagem, as regras dessa linguagem, a gente obviamente vai usar a linguagem formal da língua portuguesa do Brasil para estruturar, né, esses textos. Então, as regras principais são as regras de uso formal. Só que, em nível de palavras, lexical, né, em nível até de algumas estruturas, algumas colocações, e até em relação à própria organização de determinado texto, de determinado gênero textual, haverá uma certa estrutura, um certo padrão. E em cada área, apesar de existir uma linguagem científica, cada área da ciência, da sociologia, da linguística, do direito, vai ter um padrão diferenciado. Se você lê um texto científico da área do direito e lê um texto científico da linguística ou da sociologia, você vai ver que são coisas muito diferentes. Pode ser, inclusive, que uma pessoa, né, não... Apesar de o cientista, de uma pessoa ser um cientista, né, pode ser que ele não compreenda muito bem a linguagem de determinados textos de determinadas áreas, por exemplo, textos da área da medicina ou da área do direito. Porque ainda que haja uma linguagem dita científica, cada área tem as suas particularidades e haverá vocábulos específicos de uma área, estruturas até formatos dentro do texto que somente as pessoas da área
que estão mais acostumadas com esses formatos vão entender, né? A própria estrutura acadêmica de trabalhos na área do direito é um pouco diferente. Se vocês olharem um artigo, eu falo isso por experiência própria, trabalhando há tanto tempo com revisão de textos jurídicos. Se vocês olharem a estrutura científica de um texto jurídico, ela é um pouquinho diferente, varia, não é tanto que muda, né? Mas varia um pouquinho, principalmente artigo científico, da estrutura de trabalhos de outras áreas, como sociologia, linguística, né? E por aí vai. A própria, os próprios itens que são colocados no resumo são diferentes. A própria maneira de pensar cientificamente ali o assunto, né? O método para organizar, o tipo de pesquisa que é realizada, né? Uma pesquisa de campo, é uma pesquisa de revisão bibliográfica, né? E então, pessoal, a linguagem ela vai mudar. E a linguagem do direito ela é bem específica. Mas quem é do direito precisa ter a delicadeza em trabalhos acadêmicos da área do direito para não trazer esse ranço da linguagem de textos do direito, de textos jurídicos. E o pior, até dentro dessa área não trazerem esse juridiquês todo, inclusive para os textos jurídicos, não só para o científico, mas para os textos jurídicos mesmo. Por que eu digo isso? Porque há uma cultura dentro do direito, isso é uma crítica minha aqui, de uso de algumas expressões que foram consolidadas pelo próprio uso, pelos advogados, pelas próprias pessoas da área, pelos juízes, pelos ministros, eles se dizem, né, detentores do conhecimento da língua, né? Então é muito comum as pessoas se lançarem no jornalismo e no direito com esse discurso da propriedade da língua. E o que acontece? A maioria das pessoas não estudam disciplinas científicas ou disciplinas complementares no currículo da área de letras, da área de língua portuguesa. Então, eles não têm tanta propriedade para fazer algumas constatações sobre língua, ou até para poder pensar a língua na sua, né, de uma maneira mais científica, mais, né? Inclusive tem alguns manuais redigidos por advogados sobre língua portuguesa que não têm formação em língua portuguesa e simplesmente fizeram esses manuais. E isso é um caminho muito perigoso, porque para a gente pensar a língua, a gente precisa de uma base científica, de uma base de semântica, de uma base de lexicologia, de uma base de sintaxe, de morfologia, que são bases que você vai encontrar, se você quiser buscar uma fonte científica, na linguística. Né? O objeto de estudo da linguística é a língua, não é do direito. Né? E se o direito quiser trazer alguma contribuição sobre língua, ele tem que beber nessa fonte. É a mesma coisa se ele quiser trazer alguma contribuição da medicina. Ele vai lá na ciência, nas ciências de saúde, beber dessa fonte. A mesma coisa da sociologia. Ele vai lá na sociologia, beber dessa fonte. Né? Então, o pesquisador não vai criar nada da cabeça dele. Né? O caminho científico é mais nesse sentido. Então, existem algumas expressões consolidadas, inclusive, por juristas, por advogados, que são frequentemente usadas no dia a dia da profissão das pessoas. Eu falo isso porque eu trabalho com esses textos revisando, e essas expressões muitas vezes estão inadequadas. É muito comum o caso, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, da expressão vez que. Gente, não existe a expressão vez que sem o artigo uma. A expressão é uma vez que. Os advogados tiraram esse artigo, uma, e inserem aleatoriamente nos textos o termo vez que. Isso não existe no dicionário, isso não existe, isso está errado. Certo? Inclusive, vários autores trazem essa crítica a esse uso. E é extremamente comum, quando eu leio algum texto jurídico, até recebo para revisar algum texto jurídico, e algum texto acadêmico, sempre aparece esse vez que lá. E isso, se você não começar a prestar atenção, se você for dessa área, nessa linguagem, você vai começar a cometer alguns problemas. Então, você até pode
Né? Vocês até têm a estrutura de vocês do direito para determinados textos jurídicos, mas quando vocês escreverem um trabalho acadêmico na área do direito, é preciso se afastar desses usos. A linguagem ela tem que fluir um pouco mais. É uma linguagem mais, vamos dizer assim, direta, né? Mas esses jargões do direito, até os consolidados que estejam adequados, eles devem ser evitados. E esses que estão inadequados, como vez que talvez você seja advogado, você atue na área e nem saiba, você deve evitar. Então comece a desconfiar dessas expressões que você sempre usa repentinamente. Como você deve conhecer o caso de vez que talvez nem soubesse sobre o que eu estou falando aqui. Começou a desconfiar, abra um uma gramática sobre linguagem formal. Não fique consultando, muito cuidado com esses materiais sobre a linguagem do direito. Procure dicionários, procure gramáticas, né? Bechara, Celso Cunha, para você encontrar o subsídio ali, né? Para você entender esses usos, né? E para que eles sejam usados de maneira correta e não para que as pessoas comecem a criar coisas como elas têm criado porque elas se dizem detentoras da língua naquele ramo, né? E criarem coisas inadequadas, né? Fazerem construções com vícios de linguagem, jargões inadequados, como o caso de vez que aí. Se você tiver muita dúvida, mande o texto para um revisor de texto especialista na área de textos jurídicos, como é o meu caso. Não mande para qualquer um, porque não é qualquer revisor que vai saber lidar com esse tipo de gênero textual e com a linguagem desses gêneros, né? Então, às vezes, pode ser que o revisor corrija alguma coisa, ele nem sabe. Eu trabalho há muitos anos com isso, pessoal. Então, eu sei como é a linguagem do direito, eu sei os vocábulos que são utilizados, as regências dos verbos, né, adequadamente de acordo com a linguagem formal, né, mas eu sei quais verbos são mais usados. Eu sei, por exemplo, que tipo de estrutura determinados gêneros no direito seguem, né? E o que, apesar de parecer estranho, está correto e o que não está, porque senão o revisor ele vai sair corrigindo coisa que ele não deve no texto por falta de informação. Então mande para uma pessoa capacitada, especializada que trabalhe com isso, né? Uma outra questão. Você também pode consultar bancos de dados e verificar as frequências de uso de determinados termos nesses bancos de dados da área do direito, por exemplo. Mas isso também não vai garantir para você, não é certeza, de que aquele uso está correto. Para o caso de regência, pessoal, de pontuação, de concordância verbal, concordância nominal, de questões de regra gramatical, você deve consultar gramáticas, mais uma vez, né? Agora, para determinados usos, né, você quer saber se uma regência de um verbo está correta? Implica em ou implica o? Você vai abrir lá um dicionário de regência e vai ver. Porque esse verbo não é usado só no direito, por exemplo, né? Tá com dúvida em relação a algum termo, algum vocábulo? Abra um dicionário confiável e verifique, faça pesquisa em relação a esse uso. Não vá buscar aleatoriamente na internet, né? Porque você pode encontrar uma grande frequência de uso que pareça correta, mas que está errada. Por mais uma vez, porque as pessoas não são especialistas em língua, né? É preciso fazer essa separação. Preze na escrita do seu texto científico da área do direito sempre pelo princípio de menos é mais. Eu sempre trabalho com essa ideia em revisão de texto. Comece a ler o seu texto e a ver tentar verificar alguns padrões de uso que você faz. Então, repetir o termo de mais, muitas vezes, há casos em que a repetição ela é necessária porque você não vai conseguir trocar por alguma outra coisa. Mas repetiu demais um termo, simplesmente apareceu mais de 3, 4 vezes, vai lá e corta esse termo, muda por alguma outra coisa. Aí começou a ler de novo, começou a perceber que você está falando coisas repetidas, trazendo ideias repetidas, vai lá e corta essas ideias. Ou então você formula algumas estruturas de oração muito longas, com excesso de adjetivos. Isso é um problema, porque o pessoal do direito faz muito isso. O pessoal do direito coloca adjetivo em tudo quanto é substantivo no texto e isso está errado. Por quê? Em texto científico, principalmente. Porque a ciência, pessoal, ela é
descritiva e não prescritiva. Quando você coloca um adjetivo, você está prescrevendo algo, você está dizendo que é certo ou errado, você está dando julgamento de valor. Isso já descaracteriza o seu texto na área do direito, então você deve cortar esses adjetivos. Eles não devem vigorar no seu texto acadêmico de maneira alguma, nem em tese, nem em dissertação. Ah, mas eu usei ali na minha peça. Eu acho que nem na sua peça, nem na sua peça jurídica, em nada. Nenhum texto da área do direito. Não use esses adjetivos, porque eles trazem um julgamento de valor. E você tem. Não é que você tem que não possa se posicionar, porque eu não gosto dessa coisa de neutralidade. Eu acho que isso é muito complicado de falar hoje. Eu sempre falo isso aqui no canal. Mas você deve prezar para tentar se afastar da prescrição, ou seja, de ficar julgando, dando, né, julgamento de valor, dizendo que é certo ou que é errado. Né? Cuidado com isso. Uma outra questão, né, é evite excessivamente termos em língua estrangeira. É muito comum que o pessoal do direito utilize um monte de termo em latim, porque eles acham elegante, porque eles acham bonito, e isso acaba ficando um pouco até ridículo para o texto. Então, evite esses usos. A nossa língua é a língua portuguesa. Se existe um termo em língua portuguesa para uso, para que você vai buscar um termo em latim? Isso não faz sentido. Ainda mais em texto acadêmico, na área do direito. Ah, mas a gente faz isso com determinado gênero na área do direito. Beleza, em determinado gênero, né, jurídico, você até pode usar ali por uma questão de convenção da comunidade, do grupo ali, tá? Agora, para a área científica, não use. Não está adequado. Se você tem um termo na sua língua, utilize a sua língua, né? E mesmo assim, há casos em que você teria de fazer trazer uma justificativa com nota de rodapé. A mesma coisa eu falo para o caso de formatação do texto, porque envolvendo a linguagem, né, pessoal, a língua não é só o não verbal, o verbal. O não verbal também é língua, ou seja, os aspectos visuais do texto, né, até de formatação. Então, eu vejo que em textos acadêmicos do direito, artigos, por exemplo, é muito comum uma quebra de normas de uso de nota de rodapé de citação e nota de rodapé com aqueles termos em latim. Pessoal, a maioria dos manuais de formatação não sugerem esses usos desse termo opcite, idem, essas coisas, porque eles não são, eles não trazem eles não são claros, né? Então, em vez de prezar pela clareza, você deixa o seu texto um pouco mais confuso por causa desses usos. Então, para o caso de repetição, de citações, alguns manuais dizem, de especialistas na área mesmo, pessoas que fazem pesquisa nessa área, que, por exemplo, repetições devem ser feitas quantas necessárias em vez de você utilizar esses termos em latim, né? Que também acabam ficando, de certa maneira, eles acabam sendo repetidos também muitas vezes e eles não são tão claros. E simplesmente se aparecer a citação repetida ali, não vai ter um problema porque você não vai. É mais fácil de entender, né? Principalmente pela comunidade, para a comunidade científica. Você tem que prezar o princípio da clareza também, de ser claro. Né? Você não está escrevendo para você, de pensar no seu leitor, de cooperar com a leitura dele e da comunidade científica em si, né? E lembre que a comunidade científica que pode acessar o seu texto não é só da área do direito, né? Então é por essa razão que você não vai trazer aí esse linguajar jurídico todo. Alguma outra coisa às vezes aparece em textos jurídicos, científicos, né? Mas eles são diferentes do texto jurídico em si, certo? Então evitem essas citações com nota de rodapé, com esses termos em latim. Converse com o seu orientador e fale sobre essa crítica. A BNT mesmo não sugere esses usos em latim, né? Ela sugere o sistema de citação de autor e data e não de nota de rodapé. Então não vejo razão para esse uso, porque ele não é claro, ele só dificulta a compreensão do texto. E é uma bobagem essa coisa de justificar o uso de regras por causa de um estrangeirismo, né? Cuidado. Advogados, pessoal, escrevem muito mal. Desculpa aí a crítica, mas é verdade. O pessoal do direito não escreve bem, às vezes as colocações são confusas,
principalmente com os excessivos de jargões do direito que às vezes eles usam, acham que estão ali abalando com determinado uso, e o uso está incorreto, com a regência incorreta de determinado verbo, né? Mais uma vez aí o exemplo desse vez que não existe. Tire isso da cabeça de vocês, né? E então a língua, para você escrever um bom texto, para você escrever um texto de acordo com a sua comunidade científica, né? Você tem que ler algumas obras, né? Que são dessa comunidade, mas às vezes a linguagem usada ali não significa porque ela está em uso nessa comunidade que ela está correta. E como é que você vai começar a entender isso, a quebrar isso? A entender o que realmente está ali, que é uso mesmo do gênero que está adequado e quando não é. Pesquisando, abrindo dicionários, abrindo gramáticas. E se você não quiser fazer esse movimento e nem tiver como fazer isso, você pode mandar o texto para um revisor especializado, mais uma vez, na área, como eu. Não mande para qualquer um, porque senão ele vai sair mexendo em coisa no texto que ele não sabe, tá bom? Eu espero que esse áudio tenha trazido reflexão para vocês, advogados, cientistas da área do direito. Eu vou deixar aqui os meus dados. Eu sou revisor de texto há mais de 10 anos. Eu estagiei no Supremo Tribunal Federal na seção de padronização e revisão de texto. Eu reviso hoje para 2 revistas científicas jurídicas no Brasil e eu revisei nos últimos anos mais de 100 mil laudas de textos, principalmente acadêmicos, e muitos deles na área de direito, teses, dissertações, né, de muita gente, inclusive famosa aí na área, de autores famosos no Brasil, de pesquisadores renomados, né? Então eu tenho muito a contribuir com o seu texto. Meus contatos estão aqui embaixo, vai ser um prazer atendê-lo. Um abraço a todos, pessoal. Tchau, tchau.